Eu sou Wender Gonçalves e é um prazer estar aqui, graças a Deus, a convite de Deus, do irmão Alex, essa figura aí que nos convidou. Ali está a Marisa, né, a minha companheira, que também é adversária, em algumas horas. Ali está a Maris Lohana, que é da florzinha rosinha ali. É bonitinha, né, gente? Mas ela está disponível também para quem quiser empréstimo, né? Quem quiser emoção na vida, ficar o dia inteiro com ela, está disponível. Quem quiser adrenalina, é a pessoa certa. Mas um pouco da história de como eu vim parar aqui nesse lugar maravilhoso foi que eu estava no Mato Grosso e como eu trabalho na área de comunicação, então eu vim para trabalhar em áreas de alguns medicamentos. E quando eu cheguei aqui, o patrão falou: você mora em Piauí. Eu falei: beleza, eu vou conhecer lá e tal. Cheguei aqui, mas você não vai morar em Piauí, você vai morar no Japão. Eu falei: caramba, nem olho puxado eu tenho, como que eu vou morar? E aí então, ele me trouxe aqui, aí eu vim parar aqui nesse lugar, eu gostei, estou sendo muito bem recebido pelos irmãos e é um privilégio. E vamos ficar aqui até quando Deus quiser, a vida inteira até morrer. Vou até subir para o céu junto, já pensou? Todos nós subindo juntos? Que privilégio, né? Pois é, e agora estou aqui no Japão, já provei do mel de cacau da feirinha aí do domingo e gostei demais. Tanto tempo que não tomava mel de cacau. Mas sou baiano, viu, gente? Estava no Mato Grosso, mas sou baiano, fiquei um ano lá. Sou de Bicaraí, não sei se vocês conhecem, cerca de 120 quilômetros daqui. Mas é um lugar maravilhoso também, assim como o Japão mesmo. E venho a convite do Senhor para falar da palavra dele. E nessa manhã gostaria de já começar uma oração para a gente abrir a palavra do Senhor. Santo Deus eterno Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. E vamos agora abrir a palavra de Deus, a palavra que o Senhor fala aos nossos corações. E é por isso que viemos aqui nesta manhã, Pai, porque queremos ser transformados, porque queremos ser reavivados, queremos preencher o nosso eu com a Tua presença, para que não eu sobressaia, mas sim que o Senhor viva em nós. Para que as pessoas ao nosso redor possam perceber que nós somos diferentes, que nós somos o Teu povo, que nós somos a Tua igreja, que nós somos a luz deste mundo e o sal da terra. Mas que não sejamos, Senhor Deus, aqueles que dão mau exemplo, para que o Seu nome possa ser, Senhor Deus, manchado. Mas queremos ser luz. Portanto, Senhor Deus, reaviva a Tua igreja. Amém. E ajude para que essa mensagem possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa interessante, amados, é quando uma pessoa é rica e morre. Aparece um filho até lá da cidadezinha de não sei onde. Mas quando a pessoa está em vida, raramente aparecem os filhos para visitá-los. Na Bicaraí, por exemplo, já vi relatos de um homem que morreu e apareceu um filho que há mais de 30 anos não ia visitar ele. Mas na hora que o dinheiro está em jogo, aí todo mundo aparece. E principalmente com brigas, discórdias, brigando pela herança do pai. Mas não brigavam para cuidar do pai quando estava doente, em algumas situações. É evidente que há casos e casos. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Romanos 17. Romanos 8, capítulo 8, versículo 17. E a palavra aqui diz, quem abriu, amém? Aqui diz, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e também co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ou seja, nós somos herdeiros de Deus mediante Cristo. Através do sacrifício de Cristo, nós tivemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Imagine aí, meu amigo, que privilégio grande, hein? Você é filho do Rei do Universo. Que privilégio ser filho de Deus. E assim como filho de Deus, nós temos também agora o privilégio de sermos herdeiros para irmos ao céu, morar para sempre na eternidade. Eu não conheço bênção maior nesta vida. As pessoas hoje se acabam em busca de coisas, trabalham a vida inteira. E aí na velhice é que algumas vezes vai usufruir do que conquistou na vida. E alguns chegam na velhice, não conquistou nada. E aí meu amigo aposentado aí que tem só para comprar remédio. A gente colhe, às vezes, consequências dos nossos próprios erros. Quantas vezes Deus diz para nós não comermos tais coisas, mas a gente gosta também. Eu gosto. Mas eu estou ciente de que eu posso, amanhã ou depois, ser vítima de um problema de saúde, porque eu comi errado. Então não temos que acusar Deus em nada, às vezes é consequência da nossa vida. Quantas vezes você deixou uma oportunidade passar para você
arrumar um trabalho bom para você ganhar até mais, mas teve medo de sair da sua terra natal. Já aconteceu comigo, tinha muito medo, mas hoje em dia não tenho medo mais não. Hoje eu sou aí, assim, agora eu sou peregrino, qualquer lugar eu me encaixo. É bom sair, você tem medo, você sofre a princípio, mas você aprende muito. A verdade é que a vida, ela é um conjunto de coisas que você faz através de suas decisões. Você toma decisões que podem ser frustradas, mas você tomou a decisão, você foi, você não teve medo. Por mais que seus planos se frustrem, você teve a coragem de encarar a vida. E algumas pessoas tomam a decisão e crescem financeiramente, e aí na velhice usufrui um pouco, mas deixa uma quantidade ali. E quem vai usufruir agora? Os filhos. E tem filhos que usam e abusam. Eu ganhei esse dinheiro aqui mesmo, vou torrar agora. O que acontece? Jesus, ele é muito sábio, e a gente sabe muito bem disso, não tenho dúvida disso. Aqui em Lucas 15, a gente vai permanecer em Lucas agora. Lucas 15, no versículo 11. Jesus conta a história que é muito conhecida através de parábola. E a parábola de Jesus é que ele contou primeiro a parábola da ovelha perdida, onde 99 ficaram com o pastor e uma se perdeu. 99 estavam no aprisco e uma se perdeu. E o pastor foi em busca daquela uma ovelha que estava perdida, porque o pastor o amava. Depois, em seguida, Jesus contou a história da dracma perdida. São histórias que têm fundamentos e que têm uma grande lição de aprendizagem para todos nós. E Jesus, com a sua plena sabedoria, ele falou há 2000 anos atrás, por meio de parábolas, para ilustrar situações onde pudessem trazer lições de vida para as pessoas. E hoje, atualmente, a psicopedagogia, ela diz que os adultos também aprendem por meio de histórias. Olha só que coincidência, coincidência que nada. Jesus sabia tudo. A ciência hoje diz que a Terra é redonda. A Bíblia já diz em Isaías. Eu acho que a ciência está muito ultrapassada. Mas o nosso Deus, ele sabe muito bem como falar para nós de maneira que possamos aprender. E ele contou essa história, se referindo principalmente aos judeus que eram povos exclusivos, que se achavam somente eles também que eram salvos e que os demais não eram. De que agora o ciclo está fechado. Mas Deus também queria, por meio de Jesus, dar uma lição de vida para nós. De que, por mais que nos sintamos perdidos, Ele nunca vai desistir de você. Amém. Por mais que você esteja andando por caminhos tortuosos, longe do aprisco, Ele nunca vai abandonar você. Aqui em Lucas 15, versículo 11, vamos ver a história do filho pródigo, que diz: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais novo dele disse: Pai, dá-me a parte dos seus bens que me cabem. E eles repartiam os haveres. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Aqui é a história do filho que estava cansado das regras do pai. Porque às vezes a gente, como filho, eu já fui adolescente, sei muito bem disso, a gente é um pouco rebelde, né? A gente às vezes faz aí nosso pai sofrer, nossa mãe sofrer com as nossas coisas aí de rebeldias. Às vezes a gente está cansado ali até mesmo das broncas do pai, dos conselhos do pai. Esse jovem também estava cansado dos conselhos do pai. Ele estava cansado de cumprir regras. Meu pai fala para fazer tudo. Esse coroa está ultrapassado, esse velho está babão. É assim que os jovens falam hoje. Os jovens acham que você é do tempo do passado, né? Que você agora somente é de velho. Cara, qual é, coroa? O senhor está ultrapassado, agora é minha geração. Vou mandar um zap aqui para as meninas e pronto, acabou, não quero ouvir o senhor não. E esse jovem estava cansado desse tipo de coisa, né? E o que acontece é que ele tomou a decisão. E o pai respeitou a decisão. E ele falou: pai, olha, peraí, não quero que o senhor morra agora não. Talvez no fundo do coração, como é que esse velho morra para pegar esse real. Os jovens são assim, a maioria dos rebeldes. E aí então ele pediu dinheiro antes mesmo do velho morrer. Ele queria o quê? Que o velho morresse, porque eu quero meu dinheiro, quero sair, quero curtir minha vida. Então ele foi e o pai assim atendeu o seu pedido. Quantos dentro da própria igreja, da casa de Deus, eles querem experimentar experiências novas e saem, e Deus nunca impediu você de fazer isso? Quantos jovens falam: eu queria saber como é o sabor de uma cerveja, como é provar a vida sexual antes do casamento? Quantos jovens querem curtir prazeres e prazeres e prazeres? Eu quero te falar nesta manhã que por mais que você viva os prazeres que o mundo está te oferecendo, são prazeres insaciáveis. Vai saciar você no momento,
mas nunca vai trazer a plena felicidade. As pessoas às vezes acham que é somente de prazer carnal que a vida é manifesta. Mas eu quero falar para você que a vida, ela tem prazeres melhores do que isso. Esses prazeres que a vida lhe oferece são prazeres a curto prazo, e que você vai viver momentos felizes no momento sim, mas que você vai colher um fruto de um erro, de um engano, porque é assim que Satanás coloca em nossas vidas coisas prazerosas, mas instantâneas, de que não trazem nenhum tipo de saciedade. Nenhum tipo de saciedade. Você já experimentou comer um alimento, por exemplo, você come uma pizza, daqui a pouquinho você está com fome de novo. Pelo menos eu, né? Porque são calorias vazias, apenas vai se transformar em gordura. O seu organismo vai absorver. Mas quando você come algo integral, por exemplo, o seu organismo ele tem um processo de digestão e você vai saciar. Você vai demorar mais tempo a sentir fome. É por isso que alimentos ricos em fibras, eles acabam saciando e reduzindo a glicemia, melhorando a digestão, entre outros tipos de coisas. Por quê? Porque são alimentos que saciam. No mundo é assim: há prazeres que saciam e há prazeres que alimentam. O prazer sexual antes do casamento, ele sacia. O prazer sexual no casamento, ele alimenta. Ele satisfaz. Quando você se detém ao seu eu, tirando de ti os seus próprios desejos, e agora permite que Deus se manifeste em você, fazendo com que os desejos deles prevaleçam em sua vida, o que acontece? Nós somos saciados. Vivemos numa geração onde jovens estão cada vez mais vazios de si, onde jovens estão suicidando. Na minha adolescência eu não vi relatos, sinceramente, eu nunca vi um jovem se suicidar. Estava ali jogando a bolinha, estava ali batendo papo com os amigos, daquela historinha de terror que você ia para casa com medo danado, tremendo. Quando os caras falavam de fantasma, meu amigo, eu ficava tremendo demais. Rapaz, que negócio assustador. Mas hoje a gente conhece a verdade e sabe que fantasma não existe. Se aparecer algum, a gente repreende porque a gente sabe que é do inimigo. Mas o que acontece é que jovens hoje estão cada vez mais sensíveis, sensibilizados. Por quê? Porque estão quebrando o plano de Deus na vida deles. E quando os jovens fogem do plano de Deus para a vida deles, eles vão ficar apenas saciados naquele momento, mas nunca vão estar nutridos, mas nunca vão se sentir felizes. Eu sou dono de mim. Quando você, com 15 anos, seu pai não deixava você sair de casa, mas com 16 você falou, vou ver se eu consigo. E aí você saía, você vai para 10 horas da noite, você esteja aqui, meu amigo. Esteja aqui. E você já tremia ali. Vai chegar a um 10 em 1 para você ver. Se a vara não comia rasgando nas suas costas. Hoje, se você fala, qual é, meu irmão? Oxe, eu faço o que eu quero. A juventude está longe de Deus. O filho pródigo se afastou de Deus, se afastou do pai. Ele foi para uma terra longínqua, como a Bíblia diz aqui em versículo 13, diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou agora a passar necessidade. Ele estava muito feliz. Quando ele saiu de casa, ele estava feliz demais. Ele estava sentindo um super-homem, agora eu vou poder voar. E aí ele foi com as asas dele, né? Estava tudo bom, dinheiro no bolso, e jovem com dinheiro no bolso, ninguém segura. Agora eu posso tudo. Tinha ali as menininhas, né? Uma ali, outra lá, que acariciava ele, em busca de dinheiro. Amigo não faltava não, meu amigo. Ô rapaz, e aí, como é que tá você? Vamos tomar uma, pode deixar que eu pago. Jovem com dinheiro é problema, meu irmão. Pode deixar que eu pago, né? E aí puxava aquele bolo de dinheiro. Os amigos, esse é o cara. É assim que a juventude faz. Quando você tem algo para oferecer a eles, quando você pode oferecer algo em troca, eles te tratam bem. É claro que tem amigos e amigos, mas são raros. Agora experimente entrar numa doença. Experimente virar crente. Ninguém quer ver com você mais, meu amigo. Mas esse jovem, ele estava vivendo o que ele sempre sonhou, que era curtir a vida da maneira dele.
sem regras, sem nada. Tem muitos na igreja que falam: vou curtir porque eu não quero saber de mandamento mais de Deus, meu amigo. Eu não posso mais trabalhar sábado. Eu não posso comer minha carninha de porco, meu bacon no sanduíche. Como é que eu vou viver sem meu bacon? Misericórdia. E aí acaba às vezes saindo das regras porque estão cansados das doutrinas verdadeiras da palavra de Deus, que disciplina e que mantém você no caminho da verdade. E aí cai no engano certas vezes. Esse jovem estava assim, estava vivendo uma vida que sempre sonhou, meu amigo. Não faltava nada: dinheiro, moradia, umas melhores roupas. Quando ele chegava, falava: meu amigo, olha só que roupa linda, hein? Rapaz, o cara está cheio de dinheiro. Você já viu quando uma pessoa está bem vestida como você? A gente olha: rapaz, que roupa bonita. Realmente atrai a roupa, né? E ele tinha tudo que o dinheiro podia proporcionar para ele, que o dinheiro poderia proporcionar, mas era vazio de si. E para ele enxergar que era vazio aquilo que ele estava vivendo, foi necessário que as consequências sobreviessem até ele. E agora começou a ele olhar para o bolso e falar: meu dinheiro está acabando. Como é que pode? Tanto dinheiro assim? Ele não mediu as consequências do que poderia acontecer mais para frente. Ele apenas visou agora e começou a gastar exageradamente. Começou a bancar os seus amigos. Resultado: quando ele foi perceber, ele já estava sem dinheiro. E quando ele estava sem dinheiro agora, os amigos olharam para ele e talvez disseram: rapaz, tem que ir ali. Peraí, me ajude aqui, tem que ir ali, tem um compromisso. Não tem mais tempo para ele. As menininhas que acariciavam ele em busca do dinheiro para prazeres sexuais, agora: sem dinheiro não rola não, viu? Tchau, tchau, tô em outra agora. As roupas que ele tinha, talvez ele vendesse ali para se manter, mas uma hora o dinheiro acabou, e o dinheiro chegou também agora sua etapa final, ele acabou por completo. E para piorar a situação, aquele país entrou numa grande e terrível colapso. Agora faltava até os alimentos. E agora, para esse jovem observar que tudo que ele viveu foi apenas uma mera ficção. E agora, para esse jovem observar que tudo que ele viveu era uma ilusão. Foi necessário ele passar por isso para ele enxergar que longe do Pai só há desgraças. Não tem nada melhor nessa vida do que você amar o seu pai e a sua mãe. Quando você o perde, você valoriza muito mais. Porque você fala: por que eu não dei mais amor a ela, a ele? Quando você perde a sua mãe, você começa agora a tentar colocar algo na sua mente para tentar inibir a dor que você está sentindo. Porque eu desconheço uma dor maior do que você perder um pai e uma mãe e um filho. E a gente às vezes não valoriza quando está em vida, principalmente a juventude. Claro que há casos e casos, mas a maioria deles gritam, fazem seus pais chorarem, fazem seus pais sofrerem, mas quando perde, está lá no velório chorando, amargando e se arrependendo do que não fez. Tarde demais. Talvez fique herança para vocês, para essas pessoas que choram, se lamentam após a perda. Mas dinheiro nenhum vai poder comprar o sentimento que sua mãe tinha por você. Ninguém neste mundo, amigos, namorada, namorado, ninguém vai te amar como sua mãe te amou. Portanto, valorize seus pais enquanto você ainda tem todo o vigor, enquanto você tem eles em vida ainda. Esse filho então agora pôde e teve uma oportunidade de se arrepender. Mas nem todos têm. Às vezes, quando os filhos se afastam dos pais, e principalmente do Pai Celestial, às vezes não tem a oportunidade de retornar. E a Bíblia diz aqui, em versículo 15, diz: então ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquela terra, e ele mandou para os seus campos aguardar porcos. E ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas, e os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Ele caiu em si. Ele começou agora a enxergar o mal que ele tinha cometido. Ele começou agora a perceber que ele havia tomado a pior decisão da sua vida, que foi afastar-se da casa do pai. E lá longe, as consequências o fizeram enxergar de que
Qualquer decisão que tomamos, nós temos que pensar muito antes disso. Não tome decisões na sua vida com sangue esquentado. Seu casamento não está bem, você está pensando em se separar, não tome decisões precipitadas. Calma, calma. O seu pai está sendo ignorante com você, tratando você mal em casa. Calma, não tome decisões precipitadas. Você está pensando em desistir da igreja, desistir de Deus, ir no mundo curtir os prazeres que Ele está oferecendo. Calma, não tome decisões precipitadas. Pare e pense um pouco. Porque um dia a gente pode passar pelo fundo do poço e lá podemos enxergar. E por que não enxergar hoje? E por que não enxergar hoje que as decisões que estamos tomando têm que ser avaliadas, têm que ser planejadas, não de qualquer maneira. É necessário que você tome a decisão certa. E a decisão certa é aquela que você toma quando você pede orientação ao seu pai. O seu pai tem mais experiência que você, jovem. Se ele te fala uma coisa, não chame ele de velho babaca. Não chame ele de ultrapassado. Porque ele conhece muito mais da vida do que você. Você está vivendo agora. Você tem alguns anos, 15, 16, 17, 18 anos de vida. Ele tem já 40. Não. Eu, no caso, tenho 33. Calma aí, viu? Eu cheguei no 40 ainda não. É uma preocupação de muitos homens chegar no 40. Mas, quando a gente chega ali naquela idade, a gente percebe que estamos amadurecidos. E temos a experiência de aconselhar os nossos filhos. Sabe o que a Bíblia diz para você, jovem? Eu quero prolongar a sua vida nessa terra. É o mandamento de Deus. É o terceiro mandamento. É o quinto mandamento que Deus diz: honre pai e mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Ele quer deixar você muito tempo nessa terra, para que você possa ver os seus filhos crescerem também, assim como seu pai viu você. Portanto, seja obediente. Honre pai e mãe. Eu já vi muitos relatos de pessoas que não ouviram o pai e a mãe, conselhos de saíram perdendo suas vidas. Deus usa os seus pais e as suas mães para aconselharem vocês a viverem uma vida plena nesta terra. Cuidado com o que o mundo oferece. São prazeres que atraem verdadeiramente. Mas se você não tiver convictos de que você quer morar com Deus, que você está convicto de que você é obediente ao seu pai, você também vai ser bajulado e também vai ser enganado por essas luzes fictícias que Satanás coloca no mundo para tentar desviar o seu foco da vida eterna. Amados, quando esse jovem ele voltou para si, em Salmo 116, 3 e 4, diz: Salmo 116, versículos 3 e 4. A Bíblia nos diz aqui, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulações e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Essa passagem bíblica dos Salmos tem tudo a ver com esse jovem. Os laços do inferno se aproximaram dele. Os laços da sepultura, os laços da morte estavam ao redor dele. Ele estava passando fome agora. E a gente sabe que fome mata. A pessoa sem se alimentar fica debilitada, fica desnutrida e vai à morte. E agora esse jovem, ele pôde perceber caindo em si. Passou agora um filme na sua mente, que até os trabalhadores do pai dele viviam melhor do que ele. Até os trabalhadores do pai dele tinham roupa boa para vestir, tinha comida na mesa, eram fartos. E ele agora pôde reconhecer a sua situação precária que ele estava vivendo. Lá no fundo do poço, ele pôde enxergar de que longe do pai a vida é uma desgraça. Jovem, a porta está aberta para você conhecer o mundo se você quiser, mas não vá. O pai não vai impedir você de ir, mas não vá. Se o desejo do seu coração é ir lá conhecer o que tem lá fora, já vivemos e sabemos que lá fora tem prazer, mas tem destruição para a sua vida. Nada vai satisfazer você do que estar em plena comunhão com Deus, do que você contar o que você viveu do seu dia para Deus como amigo, do que você orar, de que você fazer culto a Ele, de que você adorar o nosso Deus, de que vocês tenham um relacionamento com o Pai. Não há nada mais satisfatório para o ser humano do que isso. Os exemplos de jovens de hoje já poderiam ser o suficiente para você entender
de que os prazeres, de que o homossexualismo, de que tudo isso aí que está aí fora, de que a vida desregrada em todas as áreas sexuais não satisfaz às vezes o nosso eu. Mas eu quero falar para você aqui nessa noite, nessa manhã, perdão, que Deus, Ele está de braços abertos para você. Amém. Voltando a Lucas 15, vamos ver aqui no versículo 18, diz: levantar-me-ei, ele falando, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele estava ensaiando, queria falar para o pai. Esse filho pródigo estava se reerguendo agora. Através do sofrimento foi o suficiente para ele se reerguer. Quantos de nós passamos por tribulações, por sofrimentos e ainda não queremos nos reerguer? Queremos ficar estacionados sem uma vida de comunhão com Deus. Ele convida você a se erguer. Ele convida você a ser um guerreiro. E aqui nos últimos versos diz: e levantando-se foi para o pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, ou nos alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amados, eu sei que muitos jovens têm curiosidade de conhecer lá fora, mas eu quero falar para você que esse jovem passou fome, mas a única fome que nós deveríamos ter é a fome de buscar a presença de Deus. É a fome de se alimentar do que é verdadeiro, do que nutre, do que te deixa de pé. A gente vê agora o filho voltando para os braços de um pai que nunca o abandonou, que nunca o esqueceu, que nunca o desprezou. Antes mesmo do filho se arrepender, o pai já estava esperando. Todos os dias o pai saía na porta para ver se o filho iria avistar. A dor no seu coração era muito grande, porque ele estava sofrendo pela distância do filho que ele amava, porque todos os filhos ele ama. O nosso Deus ama cada um de nós, por mais que você esteja longe dele, dentro da casa dele, mas longe dele, ele está querendo aproximar você dos braços de amor dele. Aquele pai saiu na porta em busca de que iria ter um reencontro com o seu filho. E ele, no dia em que viu o seu filho e avistou, ele não mediu esforço para sair correndo até a direção do filho para dar um abraço e para dizer o quanto ele é importante para ele, o quanto ele o ama. Ele não olhou se o filho estava sujo, ele não olhou se o filho estava mal vestido, trapilho, ele não olhou se o filho andou e percorreu distantemente dele, ele apenas o abraçou e o amou. Deus não quer saber se você está sujo, se você está imundo por dentro. Como é que está a sua vida espiritual? É você e Deus, Ele sabe muito bem. Ele não quer saber se você está mal vestido, está com uma roupa de 10 reais ou de 10 mil reais. Ele não quer saber se você estava longe dele. O importante é que você agora está na casa do Pai e você veio ao encontro dele. E o importante é que Ele está disposto a ir correndo até a sua direção para te abraçar nessa manhã. Ele não importa com o cheiro que você está de pecado, mas Ele se importa com o quanto Ele pode te glorificar. A Bíblia diz que Ele torna os nossos pecados mais alto do que a neve. Ele quer purificar você, meu filho. Ele quer trazer para você de volta o bem-estar, a qualidade de vida. Ele quer trazer de volta para você uma vida espiritual ativa, onde você não tem mais fome de lá de fora, porque aqui te sacia, não a igreja, mas Deus. Porque o que seria da igreja se não estivéssemos aqui? Se Deus não fosse o alicerce daqui, é Deus que sacia. Ele que te dá o pão da vida, é Ele que te nutre, é Ele que está diariamente ao seu lado, é Ele que vem ao seu encontro. E talvez Ele esteja falando para você aqui agora: meu filho, não se distancie de mim. Antes mesmo do filho se arrepender, o pai já estava esperando. Antes mesmo que você nascesse, Deus já tinha preparado o plano da salvação. Jesus morreu na cruz por você. Você é precioso. Não canse das regras, que não é da igreja, é da Bíblia, e são regras para o seu próprio bem.
Apenas obedeça e seja um servo fiel para você ver como a sua vida vai mudar. A fidelidade a Deus faz com que você colhe as consequências benéficas. Não espere que você vá até o fundo do poço para que você enxergue que é perto do Pai que devemos estar. Que Deus possa falar nos nossos corações nessa manhã. E que possamos ser reavivados para que não nos afastemos dele. Porque o filho saiu, voltou e o outro sentiu inveja porque preparou um boi cevado, fez uma festa. Pai, eu estou aqui há tanto tempo, o Senhor nunca fez nada para mim. Eu quero falar, meus irmãos, que às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja, mas às vezes a gente não tem amor no nosso coração. Tanto tempo que esse filho estava lá, mas quando o seu irmão chegou, ao invés de ele se alegrar, ele ficou com raiva. Quantos irmãos às vezes caem em tentação e a gente, olha lá, ó, o adulto, a gente só vai afastar os irmãos. Olha lá, ó, estava na festa ontem de Maria Mendonça lá na Piauí. E a gente só vai afastar eles aqui. Amados, existe uma coisa que chama-se amor. E é uma coisa que tem sido extinta hoje. É muito extinta. Às vezes a gente faz apenas uma obrigação, uma visita missionária. Ao invés de amar as pessoas, que é esse nosso papel fundamental, como Cristo nos ensinou. Às vezes a gente está querendo apenas fazer uma trocadilha com Deus. Eu vou visitar ele porque eu quero ir para o céu. Eu vou para a igreja salva porque eu quero ir para o céu. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer relacionamento. Deus quer que você o ame verdadeiramente. E se você não ama, você tem que lutar e falar: Deus, me ensine a te amar. Me ajude. A casa não pode estar sempre aberta para você e para mim. Os braços de Deus, de amor, de carinho, de acolhimento, eles nunca vão se fechar para você. Jovem, eu quero falar para você que um dia, eu mesmo, resolvi sair também para ver lá fora. Me converti aos 17 anos. No ano seguinte, eu falei: vou lá fora de novo para ver como é que é. É totalmente diferente. E o pior, que as coisas pioram mais ainda. Desci no sábado, vinha da rádio, trabalhando, desci no sábado pela manhã, trabalhando no sábado, olha só, ex-adventista agora, trabalhando no dia do Senhor. Que coisa linda, né? Descendo a ladeira então, de bicicleta sem freio. Cadê o freio? Tinha um carro, bom, choquei no sábado pela manhã. A bicicleta encurtou toda, e quem visse a bicicleta falou: esse cara já era. Aí naquela hora eu desmaiei, todo cheio de dor. Aí quando fui para o hospital, os médicos avaliaram e falaram: você não tem nenhuma fratura. E eu falei: glória a Deus. A dor estava intensa, mas não tive fratura nenhuma. Deus me deu uma chance, porque eu poderia muito bem morrer, bater a cabeça, bicicleta com capacete. Mas Deus me poupou naquela manhã. Depois de um tempo eu voltei. Quando você curte esses prazeres e você volta de novo, não faz mais sentido. Se a gente voltar de novo, Deus é mais, Senhor, nos repreenda. A gente vai perceber que a vida sem Deus é uma vida vazia. É apenas você tentar cada dia mais uma maneira de ser feliz, sem que haja expectativa de ser feliz. Porque Deus, Jesus é o príncipe da paz. No nosso próprio cérebro, Deus criou um espaço onde somente a presença de Deus é que pode trazer a plena saciedade. No nosso cérebro. Não adianta você percorrer por caminhos longínquos. Não adianta você querer usufruir de tudo que aí está oferecendo. Se Deus não está presente na sua vida, então eu quero falar para você hoje: volte aos braços do Pai. Corra aos braços do Pai. Ele vai limpar a sua lama que está em sua roupa. Ele vai limpar o mau cheiro do pecado que está impregnado em nós. Ele vai poder trazer a felicidade que você sempre sonhou. Se você está afastado, hoje é o dia de reconciliar com o Pai. Ele está esperando você. E um dia Ele vai abrir os braços para receber você para a glória eterna. Amém. Mas hoje Ele também está te abraçando com os braços espirituais e dizendo: meu filho, aqui é o seu lugar. Eu preciso de você para concluir a minha obra. Sem você, eu sinto uma falta tremenda, porque você é meu filho e eu te amo. Não deixe o seu pai sofrer. Não deixe o seu pai eterno sofrer. Cuide bem dos seus pais terrenos e volte-se a Deus nessa manhã. E que Ele te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Vai ter alguma música? Vamos ouvir um louvor. Eu quero que você medite nesta manhã. E quero que você
Olhe para Deus. Se possível, feche seus olhos e olhe para Deus. E para você que está afastado, não sei da sua vida, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Deus seja louvado.